Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day... Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Meu nome é Leonardo Cansado e hoje a gente veio aqui para falar das declarações do primeiro-ministro Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, a respeito da guerra na Ucrânia. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele fez um comentário de que jamais ia viver, né, para ver tropas russas invadindo uma cidade europeia, cidades, né, europeias novamente, como ele lia, né, e estudava nos livros de história. O que ele quis dizer com isso, né? A gente pode chegar à conclusão que ele quis dizer que realmente a Rússia sempre foi palavras dele, né? Fica nas entrelinhas, que a Rússia sempre foi uma ameaça para a Europa. Então aconteceu na Segunda Guerra Mundial e agora volta a acontecer. Aí você pode pensar, Léo, mas a Rússia, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ela salvou a Europa. A gente pode chegar à conclusão que sim e não. Por que sim e não? Porque essa não era a intenção do Stalin. A priori, Stalin e Hitler fizeram um acordo, né? O Ribbentrop-Molotov lá, que era um acordo de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. E a Alemanha estava proibida de treinar tropas, né? Dentro do seu território, ela não podia, ela tinha um limite de aumento das suas forças armadas, e essas tropas foram treinar lá na União Soviética. E teve uma troca de conhecimento, de experiência, exercícios em conjuntos entre a Alemanha e a União Soviética na época, né? O acordo Ribbentrop-Molotov também possibilitou o aumento da indústria bélica alemã, porque permitiu que a União Soviética fornecesse insumos para essa indústria bélica, né? E além de insumos também alimentação, né? Alimentos e também petróleo, tá? A União Soviética também forneceu petróleo, quer dizer, todo o esquema, né? A preparação que a Alemanha nazista estava fazendo para um combate, uma guerra de larga escala, contou com a ajuda da União Soviética. Então, assim, a União Soviética ela lavou as mãos, sem contar que eles repartiram a Polônia no meio, né? A União Soviética ficou com o pedaço oriental da Polônia e a Alemanha ficou com o pedaço ocidental. Então, a União Soviética ela não salvou a Europa porque ela se viu num dever de combater um lado que tivesse errado na história. Então não teve nada disso, não teve paixões, não teve moralismo, não teve nada disso, né? Na verdade, a União Soviética combateu a Alemanha porque a Alemanha quebrou o pacto, né? O Ribbentrop-Molotov e invadiu a União Soviética. Então a União Soviética ajudar a salvar a Europa Ocidental foi, na verdade, consequência da quebra do pacto por parte do Hitler, né? Então já deixamos assim. Então com esse comentário do Keir Starmer, a gente já pode chegar à conclusão de que ele está, né, na opinião dele, ele está afirmando que a Europa sempre foi ameaçada pela Rússia e está sendo ameaçada hoje novamente, mais uma vez. Na ocasião também dessa declaração dele, ele também disse que o Trump está certo de cobrar um maior protagonismo europeu na defesa da Ucrânia. E ele também, né, o próprio Keir Starmer, também defendeu que a Europa precisa aumentar seus gastos militares frente à nova realidade que ela está enfrentando atualmente. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção na declaração dele é que ele afirma que ele não descarta, né? Ele não descarta o uso de tropas britânicas no conflito da Ucrânia. Gente, isso é
é uma declaração fortíssima, né? Então a gente se pergunta, será que o Reino Unido está chamando para si, né, o protagonismo europeu nesse contexto? Fica aí a pergunta, né? Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo, se a Inglaterra realmente vai tomar frente da situação, né? E vai tentar puxar o resto da Europa aí para essa responsabilidade. E outra coisa também que me chamou a atenção, bem diferente do Donald Trump, ele culpou o Putin, ele nem culpou a Rússia, tá? Ele culpou o Putin pelo conflito. Então, assim, a gente pode atribuir a isso uma sensível autonomia da política externa do Reino Unido com relação à estadunidense, né? Ele afirmou que não, né? Bem contrário do Donald Trump. Ele falou que não, que a culpa é do Putin, né? Ao mesmo tempo, ele meio que dá uma relativizada assim na situação do Trump, da forma como ele está querendo fazer a paz, né? Rapidamente, ele fala que não, que o Trump está certo, que tem que tentar buscar a paz mesmo, as coisas que estão na mesa lá tem que ser discutidas, mas faz a ressalva que, mais uma vez, né, indo de encontro, né, ao Trump, ele faz a ressalva de que a Ucrânia, de alguma forma, tem que participar disso, né, sendo ouvida ou participando diretamente. Então é uma questão que, ele, ao mesmo tempo que ele vai lá e fala, não, o Trump está certo e tal, ele também afirma que o Trump não está certo, né, ao deixar a Ucrânia de lado dessas negociações. Afirmou também que um acordo de paz tem que ser um acordo que realmente pare o Putin, não pode ser um acordo que na prática vai ser só uma trégua, né, que vai permitir que o Putin continue colocando em prática, né, executando a sua política expansionista, né, que tem que ser um acordo que realmente vai parar as pretensões expansionistas territoriais do Putin. E também que hoje essa invasão da Rússia na Ucrânia não é um perigo só para a Europa, é um perigo também para o Reino Unido. E isso me faz fazer uma comparação automática assim, com o Winston Churchill, né? Winston Churchill também foi uma personalidade do Reino Unido que, na época da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, ele até foi contra aquele acordo de Munique lá, que o atual primeiro-ministro da Ucrânia, né, na época, era o Chamberlain. Ele foi contra esse acordo de Munique de 1938, afirmando que o Hitler não ia parar por aí, né? E assim, ele a todo momento ele tentava, né, com seus discursos inflamados, o cara tinha uma oratória espetacular, né? E toda hora ele tentava trazer não só a Europa, mas principalmente o Reino Unido para dentro do conflito, né? Para a importância, né? Para a seriedade, para o perigo que era aquele contexto da invasão do Hitler, tanto ali na Áustria como nos Sudetos da Tchecoslováquia, né? Assim, eu não consigo não fazer essa comparação entre o Churchill e o Kier agora, porque tem bastante similaridade, sabe? Ele está chamando o Reino Unido, principalmente, né, para tomar consciência do conflito, para não ficar nesse estado de letargia que a Europa tem estado, né, nessas últimas décadas. E faz até uma ressalva, assim, de que... Uma ressalva não, faz até uma observação de que tanto ele está certo que a Rússia teve dentro de solo inglês, né, dentro do solo do Reino Unido, alguns ataques do serviço secreto russo com relação a assassinatos, né, tentativa de assassinatos também por agentes químicos, em pessoas que estavam ali no território do Reino Unido, né? E ele chamou a atenção, falou, olha a ousadia da Rússia, né? Faz tempo já que a Rússia vem promovendo isso. A Rússia também aumentou bastante os cyberataques também contra o Reino Unido. E é verdade, né? Isso vem acontecendo não só com o Reino Unido, mas com a grande maioria dos oponentes aí que a Rússia
enxerga, né, dos países que a Rússia enxerga como oponentes dela. E também ele chamou atenção para o aumento, né, de aviões militares que vêm invadindo o espaço aéreo do Reino Unido de maneira equivocada, assim, né? Então ele chamou atenção para isso. Então a gente tem, tipo assim, a gente faz um paralelo, né? Eu pelo menos estou fazendo esse paralelo e pergunto se o que é o novo Churchill, né, da atualidade. Outra coisa que me chama a atenção é que a gente, assim, eu também não deixei de observar o peso da localização geográfica nessa história toda. Para vocês verem, né? A Inglaterra fez o Brexit, né? Até na época quis uma aproximação maior com os Estados Unidos. Mas mesmo ela querendo isso, porque assim, a localização geográfica da Inglaterra sempre promoveu essa certa apatia com relação à Europa, porque ela está isolada, ela é uma ilha, tanto que o maior rival do Napoleão, né, foi a Inglaterra, porque ela estava isolada, né, e ela era dona da rainha dos mares na época. Mas a gente chega à conclusão de que a localização geográfica ela pesa muito, né, a geopolítica pesa muito, porque a Inglaterra faz o Brexit, né? Tenta se isolar da União Europeia, mas agora se vê, pela localização geográfica, num problema que é da Europa, porque, querendo ou não, a Inglaterra faz parte da Europa, né? Se a Rússia amanhã conseguir dominar o maior território europeu, consequentemente ela vai ser, o nível de ameaça para a Inglaterra, para o Reino Unido, vai ser maior. Então não tem como a gente ignorar esse fator, né? Que apesar dele chancelar, né, essa aliança quase que ad eterna aí do Reino Unido com os Estados Unidos, ele também lembrou que o Reino Unido é europeu, né? Ele não pode desprezar essa realidade. Então a gente faz a pergunta, né? A gente não deixa de fazer a pergunta: o Reino Unido vai assumir esse protagonismo europeu realmente? Ou não vai passar de um discurso do primeiro-ministro, né? Outra coisa, se vai assumir esse protagonismo, como isso vai ser feito? Porque mesmo o Reino Unido hoje, gente, não é diferente apesar de ser um país belicista, não é diferente da realidade dos outros países europeus, né? Então eles ficaram debaixo do guarda-chuva da OTAN, diga-se Estados Unidos. A sua indústria bélica evoluiu, né? A indústria bélica europeia é de ponta, né? Ninguém pode negar isso. Só que a sua produção para a sua própria força armada, para suas próprias forças armadas, e a evolução dessas forças armadas ficou para trás. Ficou bem aquém da evolução da indústria bélica europeia. Hoje as Forças Armadas do Reino Unido juntas aí, se a gente for somar, dá, sei lá, acho que dá 150 mil homens, não dá isso. Então é muito pouco, vai ter que ser um esforço hercúleo, né, para isso acontecer. Esse aumento dos gastos militares vai impactar na qualidade de vida, né, na social-democracia que até hoje a gente reside ali na Europa. Então eles vão ter que gastar mais dinheiro com armas, né, com as forças armadas, e menos dinheiro com a qualidade de vida da sua população. Isso vai acontecer. Então é um trade-off, né, é uma escolha da economia aí. O que você vai escolher, né? Então isso aí é uma questão também que está no ar. E, minha gente, outra coisa também que chama a atenção foi a proposta do Donald Trump, né, para a Ucrânia, aquela proposta lá deles ficarem com a metade dos minerais raros, a metade da receita dos portos e de mais algumas produções lá da Ucrânia. Isso é uma proposta, a natureza dessa proposta não é a de um líder mundial, tá? O que eu digo assim de um líder mundial? O líder mundial é da forma como os Estados Unidos se comprometeu a ser
com a formação dessa nova ordem multilateral que ele construiu, protagonizou e forçou e pressionou os países a aderirem, né? Não é mais a liderança de um país que formou essa nova ordem, é a liderança de um país que não está pensando mais nesse protagonismo, tá? Não está pensando no protagonismo do multilateralismo, do soft power. Ele está pensando, né, parece que ele está pensando numa mudança da ordem mundial em que o hard power vai falar mais alto, o hard power vai ter mais voz ativa, né? Vai ser mais considerado pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, né, com o Donald Trump mais ainda, mas também já disse isso aqui no canal, não é só com ele, né, os outros governos também já estavam apontando para isso, mas agora com o governo Trump realmente ele acentuou ainda mais essa característica que a política externa norte-americana está tomando, né? Parece que eles estão agora mais preocupados com o imediatismo, mais preocupados com a pressão do hard power que eles podem exercer, de certa forma até mais isolados, né, desse mundo multilateral do que a gente veio assistindo até hoje. E com essa, né, mudança de postura norte-americana, a gente está assistindo, né, uma demonstração de força por parte dos Estados Unidos sem precedentes. A gente nem pensava que os Estados Unidos tinha tanta força assim, né? Porque na verdade eles nunca mostraram nunca exerceram essa pressão, essa política do jeito que eles estão exercendo agora. Eu vou dar um exemplo até com relação à Ucrânia. Eles deixaram a Ucrânia de joelho. A Ucrânia não tem o que fazer, né? A Ucrânia não tem o que fazer, a Ucrânia está nas mãos dos Estados Unidos, não tem o que fazer, é pedir bênção e acabou. O que o Trump ali decidir, se a Europa não assumir o protagonismo assim de vez mesmo, acabou para a Ucrânia ali. É aceitar o que o Trump vai negociar com o Putin e ponto final. Assim, sem falar da indústria bélica norte-americana, do financiamento, os Estados Unidos, se quiser, ele bloqueia até a ajuda dos europeus, porque tem muita tecnologia ali que é compartilhada com os Estados Unidos. E outra coisa, só o Musk desligar a Starlink ali para a Ucrânia, já acabou também essa guerra. A gente tem que lembrar que desde o começo, essa guerra só foi viável para a Ucrânia com a ajuda do Elon Musk, né? Ajuda, que você quiser chamar de ajuda ou não, sei lá, mas foi com o Starlink do Elon Musk que permitiu que as Forças Armadas ucranianas continuassem no conflito, né? Então a gente está vendo uma demonstração de força sem precedentes, até a Europa está de joelho, todo mundo quietinho, até as declarações dos líderes europeus são tipo assim, muito bem pensadas, sabe? Muito bem pensada mesmo, até do Keir Starmer aí, você vê que, né, que é muito, muito bem pensada para não desagradar os Estados Unidos, tá? Assim, tá um momento da história da geopolítica aí que nós estamos assistindo hoje que vai ser muito lembrado pelos historiadores aí mais para frente, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver o vídeo até o final, né? Compartilhem aí o canal, se inscrevam, dê o seu like, comente aí, porque esse é um canal feito com muito amor, muito carinho para você. Deus ilumina a vida de cada um de vocês.